Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Milho híbrido Topcross 2107. Este é o tema do nosso programa de hoje. Você já parou para pensar na importância do milho para o nosso país? O milho é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Um destaque na economia e na segurança alimentar. O Brasil se consolidou como um dos maiores produtores e exportadores de milho do mundo e exporta aproximadamente 50 milhões de toneladas. Esse milho é indicado para cultivo em todo o território brasileiro, tanto na safra como na segunda safra. E por ter sementes de menor custo, ele pode compor uma importante estratégia no planejamento da sucessão de cultivos soja-milho em propriedades mais tecnificadas. Para falar sobre o milho híbrido Topcross 2107, vamos chamar Lauro José Moreira Guimarães, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais. Quem conversa com o Lauro é a jornalista Sandra Brito. Fique atento, ouvinte! Um dedo de prosa. Olá, ouvintes do Prosa Rural. Olá, Lauro. Fala pra gente sobre o milho BRS 2107 e como surgiu a demanda para desenvolver esta cultivar. Olá, pessoal do Prosa Rural, olá, ouvintes. Nem todas as lavouras são conduzidas com o máximo de adubo, com o máximo de aplicação de inseticidas ou fungicidas. Isso depende do cenário. Em cenários que demandam menor investimento, é necessário também ter opções de sementes que atendam a essa característica. Então, o BRS 2107 é um híbrido que supera aí a produção das variedades, mas que tem um custo de semente menor do que a maioria dos híbridos disponíveis no mercado brasileiro. E para quais regiões e estações é recomendado o seu plantio? O programa de melhoramento tem testes de avaliação de cultivares em todas as regiões do país. O BRS 2107 foi testado no Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, e os desempenhos que a gente obteve nos ensaios de comparação com outros híbridos permitiram identificar adaptação ampla para esse material. Então ele é recomendado para todas as regiões do país. Inclusive os testes foram feitos na safra e na safrinha. E dessa forma também esse material é recomendado para as duas épocas de plantio no Brasil. E quais são as características agronômicas do milho BRS 2107 que mais chamam a atenção do produtor? O híbrido BRS 2107 é um híbrido de ciclo precoce normal. Ele é recomendado para safra com populações que variam de 50 a 62 mil plantas por hectare. Para safrinha, ajustando as populações para 45 a 50 mil plantas por hectare. Apresenta porte médio, não é um híbrido tão alto e com boa produção de grãos relativamente. Ele é recomendado justamente para essa finalidade, para produção de grãos. Quanta informação sobre milho Topcross BRS 2107, hein? E não se desligue, porque o Lauro vai trazer agora dicas gerais para o cultivo do milho. E são muitas, amigos ouvintes. Fique atento! Gostaríamos de dar umas dicas também sobre o cultivo do milho, para que o agricultor tenha sucesso na colheita. Além da escolha da semente, que é uma fase importante, escolher uma cultivar que seja bem adaptada aí para a sua região, com bom custo-benefício, é preciso também se atentar para o preparo do solo. Se for o cultivo convencional, onde se faz uma aração e 2 gradagens, fazer um bom destorramento do solo, isso depende também da umidade do solo, se atentar para esses fatores. Depois, a distribuição de sementes. Se recomenda para uma boa produtividade populações em torno de 50 mil plantas por hectare para cultivares que sejam de menor preço de sementes, por exemplo, os híbridos duplos, híbridos intervarietais ou variedades de milho.
A população de plantas vai variar de acordo com a época e com o investimento. Se for uma época de mais chuva, que tem mais disponibilidade de água, e se for usado maior quantidade de adubo, a população de plantas pode chegar aí a 62.500, 65 mil plantas por hectare. Mas se for na safrinha ou em regiões que chove menos, onde vai também se usar menos adubo, procura colocar menos semente. Populações aí cerca de 45 mil plantas por hectare até 50 mil plantas por hectare. E também a questão da adubação. O agricultor, quando possível, e é muito recomendado, que se faça a correção da acidez do solo. Isso se faz pela aplicação de calcário na área. O calcário, além de elevar o pH do solo, que a maioria dos solos do Brasil são ácidos, tem baixo pH, vai eliminar o alumínio tóxico do solo, que é um elemento que prejudica o crescimento das plantas, e vai acrescentar cálcio e magnésio. Além disso, a adubação, que geralmente é feita com nitrogênio, fósforo e potássio no plantio, é importante que o agricultor sempre tenha ali o auxílio de um técnico para fazer as análises de solos e interpretá-las, recomendando aí quantidades adequadas de nitrogênio, fósforo e potássio. O milho é uma cultura que responde muito ao nitrogênio, então quando o milho está crescido lá, quase na altura do joelho, é importante também colocar um pouco de adubo nitrogenado. E se a lavoura for destinada à produção de silagem, além do nitrogênio, a gente recomenda também o potássio, que ele é muito extraído quando se corta a planta inteira e se utiliza, além das espigas, os grãos, a produção da planta inteira, né, na silagem. Considerando, além dessas questões de nutrição de plantas, o controle de plantas daninhas e de praga. Plantas daninhas podem ser controladas tanto na enxada, no cultivador, mas também com herbicidas. Os herbicidas, eles facilitam muito o manejo, porque o agricultor vai utilizar ali uma operação ou tratorizada ou com o pulverizador costal, onde o rendimento do serviço é muito maior do que o de enxada. E também o controle de pragas. Das principais pragas que a gente pode citar aqui são a lagarta do cartucho, que causam desfolha quando a população está alta, e também a cigarrinha, que transmite os enfesamentos do milho. Observando a ocorrência dessas pragas e o nível de controle econômico, que pode ser acompanhado também por um técnico aí, dando as dicas de quando se entra com o controle dessas pragas, o agricultor vai ter a lavoura protegida. E com certeza, se houver chuva, a colheita vai ser muito boa, seguindo essas dicas aí. É isso que a gente deseja, uma boa safra e uma boa colheita para todo mundo. Lauro, nós agradecemos a sua participação no programa Prosa Rural. Obrigado, pessoal do Prosa Rural, agradeço também aos ouvintes. A gente continua à disposição aqui na Embrapa Milho e Sorgo. Um abraço a todos. Interessante, hein? E recomendamos que para ter sucesso na lavoura, é necessário que o agricultor tenha orientação de um técnico agrícola e confira a procedência das sementes antes de comprá-las. Quem vai nos explicar melhor é o Reginaldo Rezende Coelho. Ele também trabalha na Embrapa Milho e Sorgo e conduz o processo de licenciamento para a produção de sementes. Vamos ouvir. A cultivar de milho BRS 2107, um híbrido desenvolvido pela Embrapa, ela foi disponibilizada aos produtores de semente no ano de 2021, por meio de um edital público. Nesse edital, a Embrapa procurou selecionar 5 produtores de sementes que tivessem interesse de fazer a validação do sistema de produção de sementes da cultivar e também a validação agronômica. Essa validação do sistema de produção de sementes ela é necessária para que o produtor de semente ele possa ter um contato com os progenitores antecipadamente, de forma que ele possa adequar a técnica, a tecnologia de produção de sementes para um maior aproveitamento e eficiência da produção de sementes da cultivar híbrida. E o segundo momento seria a validação agronômica, que consiste em instalar áreas de plantios da cultivar BRS 2107 em regiões de interesse do parceiro. Então, com base nesses dados, o produtor de sementes parceiro,
ele pode posicionar, cultivar para os produtores da região. Então, basicamente, esse edital ele buscou esses parceiros para fazer, primeiramente, essas duas validações, a validação do sistema de produção de sementes e a validação agronômica da cultivar. E, posteriormente, entraria no processo de produção de sementes comerciais. Na safra 2022-2023, foi a primeira produção de sementes comerciais da cultivar BRS 2107. Então, nessa safra foram cerca de 115 hectares plantados para a produção de sementes. Isso com uma estimativa de 300 toneladas de sementes acabadas, o que daria para plantar uma área equivalente a 15 mil hectares. Então, essa semente ela está sendo comercializada praticamente em todos os estados da região Nordeste, primeiramente, e a cultivar foi inserida em programa de distribuição de sementes de alguns estados da região Nordeste. Então, na safra 23-24 é que está sendo feita essa distribuição de sementes. Bacana, hein? Pois é, existem tipos de milho que apresentam maior facilidade no processo de multiplicação de sementes e, por consequência, o custo de produção é menor. E o milho Topicross BRS 2107 é um deles. Vamos saber então como está sendo a experiência do produtor de sementes lá de Fortaleza, no Ceará. Vamos ouvir o Francisco Moreira Leite, engenheiro agrônomo da empresa Gran Safra Sementes. Continue ligado, ouvinte! Pitacos da hora. Boa tarde, ouvintes do Prosa Rural. Sou Francisco Moreira Leite, engenheiro agrônomo da Gran Safra Sementes. Venho aqui falar sobre o novo híbrido de milho lançado pela Embrapa, que é o BRS 2107. As características agronômicas que têm mais chamado a atenção nesse cultivar são o seu porte alto, precocidade, uma boa sanidade de colmo e folhas, também tem um alto potencial produtivo, tanto para grãos como para silagem, e principalmente uma boa tolerância aos enfesamentos causados pela cigarrinha do milho. Então, cultivar com alto potencial de mercado, sementes de baixo custo e muito competitivo hoje a nível de Brasil, tanto para safra como para fechamento de safrinha. E vale lembrar que, para contar com a assistência técnica, os produtores devem procurar os profissionais de extensão rural. Na página da Asbraer, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, você encontra a empresa da rede pública mais próxima. O endereço é www.asbraer.org.br. Repetindo, www.asbraer.org.br. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Milho e Sorgo. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 31 é o DDD. Telefone 30 27 11 00. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Sandra Brito. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.